Olá, pessoal, que bom estar aqui de volta com vocês. Obrigada por estarem novamente aqui com a gente, acompanhando mais esse papo de pandemia. Quem foi chegando aqui na nossa live, a gente entrou aí com 3, 4 minutinhos de atraso, mas quem foi entrando aqui na live, por favor, vai respondendo aqui para a gente se a imagem da gente está chegando bem, se o áudio está bacana, se vocês estão conseguindo pegar bem a nossa transmissão aí. Opa! Tem um barulhinho. Por favor, gente, dê esse feedback para a gente aqui, quem for entrar aqui no nosso chat, né? Claro, deixar também as mensagens aqui, perguntas ao longo da nossa conversa, né? Vamos procurar ler e todos nossas convidadas de hoje responder a todo mundo. Bom, meu nome é Rosane Macedo, eu sou jornalista, empreendedora, consultora em comunicação e editora do portal Vida e Ação. Né? E dia 1º de outubro é o Dia Nacional e Internacional do Idoso, né? E o projeto Papo de Pandemia, do portal Vida e Ação, traz uma live especial sobre esse tema, especial dedicado aos nossos idosos, né? Falando um pouco sobre longevidade. E para conversar com a gente sobre como os idosos lidam com a saúde em tempos de Covid-19, essa 21ª edição do Papo de Pandemia conta com a participação de 3 convidadas muito especiais, gente. A Adriana Foz, que está aqui acima. A Adriana, que é educadora especializada em neuropsicologia e mestre em psiquiatria pela Unifesp. Obrigada, Adriana, de estar aqui com a gente. Obrigada de aceitar nosso convite. Imagina, obrigada a você, Rosane. Obrigada a Márcia, a Carlota e a vocês que estão nos assistindo. Um prazer. Obrigada. Olha, gente, a gente tem aqui também a Carlota Esteves, que é uma querida. A Carlota tem uma... Depois eu vou contar um pouco mais sobre o histórico dela, mas a Carlota ela é aposentada, ela é empreendedora e fundadora do movimento Longevidade Brasil. Obrigada, Carlota, de aceitar aí nosso convite. Nosso mês do idoso agora, chega de atividades, né? Eu que agradeço. Começar bem o mês do idoso com vocês, né? Eu acho isso muito importante, e a gente está sempre valorizando aqueles que já fizeram muito e ainda agora vão fazer muito mais, porque vão viver mais e trabalhando sempre, né? Isso é muito bom. É muito bom estar com vocês aqui. Obrigada. Obrigada, Carlota. E a gente também está aqui, gente, com a doutora Márcia Umbelino. Ela é médica geriatra, clínica geral, ortomolecular e especializada também em medicina chinesa. Obrigada, doutora Márcia, de aceitar aqui nosso convite, nos honrar com a sua presença. Imagina, é um prazer. As pessoas estão bem gabaritadas e para a gente falar sobre um assunto que eu amo, sobre longevidade e geriatria. Então, é um prazer enorme estar com vocês. Obrigada, gente. Bom, gente, quem for chegando aqui, por favor, diga para a gente se está chegando bem a nossa imagem, nosso áudio. Nosso chat está aqui aberto para as perguntas também, ao longo dessa live. Vocês podem fazer as perguntas aqui, que ao longo do nosso encontro virtual de hoje, as nossas queridas convidadas vão, na medida do possível, responder a todo mundo. Bom, eu agradeço também aqui, né, quem for acompanhando a nossa live, compartilhem aí, quem puder, com outras pessoas, né, compartilhe esse link aí no nosso Facebook. Depois da nossa live fica disponível no Facebook, depois também ela vai estar disponível no YouTube, né, participem aqui mandando suas dúvidas, perguntas. Opa, estão falando aqui, ó, Adriana Foz é maravilhosa, já tem aqui, olha... Opa, obrigada, Nelson Santos está aqui acompanhando. Aqui, ó, Márcia, tudo de bom. Opa, já tem até um já tem fã-clube. Legal. Brasil meu. Carlota, cadê o seu fã-clube? Cadê o meu fã-clube? Vou cobrar. Isso aí. Tem que cobrar. Olha só, gente, antes da gente entrar no nosso papo de hoje, eu queria só lembrar aqui, para quem não conhece, ainda não entrou ainda do nosso papo de pandemia, né? Esse é um projeto do nosso site Vida e Ação. A gente criou esse projeto em junho desse ano, justamente quando o portal completou 4 anos, e o nosso objetivo é se aproximar mais do público, conversar mais, interagir com as pessoas de uma maneira mais simples, mais leve, mais descontraída durante esse período aí do enfrentamento da pandemia mundial do novo coronavírus, que a gente já está vivendo aí há mais de 7 meses, né? 6 meses, 7 meses, enfim. Quase 7. Pois é, quase 7 já, gente. Olha, e tá difícil essa vacina e toda hora os números mudam, hein? A gente pensa que está indo embora e os números
voltam a assustar, como tem assustado aqui no Rio de Janeiro. Bom, e além de entrevistar especialistas de diferentes áreas para compartilhar seus conhecimentos aqui com a gente traz também algumas histórias bacanas de superação, de resiliência, de reinvenção, como são os casos aí que a gente vai conhecer da Adriana Foz e da Carlota Esteves. Então, gente, para saber mais sobre o Papo de Pandemia, acompanhe o nosso site, né, portal www.vida e ação, sem o tio, sem o cedilha, né, videação.com.br, siga nossas redes no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. E deixem também as sugestões para a gente nas nossas redes sociais ou pelo nosso e-mail papodepandemia@videação.com.br. Bom, gente, vamos lá. Então, para o nosso tema de hoje. A gente até introduziu isso no nosso site, tem lá uma matéria em destaque, depois a gente vai ter uma outra matéria falando mais sobre nossa live de hoje. Mas principais vítimas da Covid-19, muitas vezes até alvo de piadas nada engraçadas, os idosos enfrentam uma série de dificuldades impostas pela pandemia, né? Sofrem com isolamento ou com distanciamento social, longe dos netos, dos filhos, né? de outras pessoas, enfim. A falta de acesso a tratamentos que eles já faziam para algumas doenças crônicas que são comuns, né, na idade. E, enfim, as suas atividades de rotina, sem poder sair para fazer uma caminhada, no início, né, principalmente, né, ninguém podia sair para fazer muita coisa e ficaram sem muitas atividades, enfim. E ainda tendo que lidar com alguns transtornos emocionais, alguns já pré-existentes, outros que aguçaram durante a pandemia, né, como alguns casos de depressão, de ansiedade, enfim. Então, para discutir essas e outras questões aqui hoje, e principalmente formas de como lidar com isso tudo, essa 21ª edição do Papo de Pandemia faz uma homenagem à geração 60+, né? Lembrando aí que nós estamos aí às vésperas do Dia Nacional e Internacional do Idoso e de um mês inteiro aí de atividades que depois a Carlota vai poder contar aqui para a gente o que nos aguarda para esse mês de outubro. Então, assim, para a gente abrir essa rodada, eu queria perguntar para cada uma de vocês aquela pergunta que dá título à nossa live de hoje. Como os idosos estão lidando com a saúde, especialmente a saúde mental, né, nesses tempos de pandemia? E aproveitando ainda aí que estamos em pleno Setembro Amarelo, falasse um pouco também sobre essa questão específica da saúde mental. Adriana, você pode abrir? Posso sim. Bom, muito importantíssimo esse assunto, que é a saúde mental. E eu acho que a gente precisou, né, de uma pandemia para poder falar melhor sobre esse assunto, e principalmente na terceira idade. Eu sei que a gente tem falado também bastante, quando eu participo de alguns eventos, falando da parte da educação, mas a terceira idade também é muito vulnerável às questões de saúde mental. Haja visto até, quando você citou aí o Setembro Amarelo, do suicídio, que os idosos estão entre um dos maiores, vamos dizer, grupos de risco para suicídio. Então, o Setembro Amarelo faz a gente lembrar e ter mais informação sobre esse quadro. E o que eu queria, acho que, comentar um pouquinho com vocês, para a gente poder fazer esse bate-bola aí, é o quanto que, para o idoso, a situação da pandemia em si, dessa reclusão, passou a ser muito desgastante. Tem vários aspectos, mas tem dois que eu acho que chamam bastante atenção, que é o fato de o idoso vislumbrar menos tempo à sua frente do que um jovem, do que uma criança. E isso traz uma ansiedade e uma emergência maior do que para outras faixas etárias. E quando a gente coloca que ele não pode sair, que ele não pode viver, eu tenho pacientes que falam, Adriana, quando vocês falam para eu não sair, vocês estão falando que eu não posso viver. Então, eu estou lembrando dessa frase desse meu paciente que a gente estamos trabalhando por Skype, mas a sensação que ele tem é esta. E com relação também a questões de memória,
que a gente naturalmente já tem perdas de memória, né? A partir dos 55 anos, a gente já começa a ter uma vulnerabilidade maior com relação à memória, principalmente a memória recente, a memória chamada operacional, que o idoso tem também essa maior vulnerabilidade. Quando a gente fica muito recluso no mesmo espaço, a gente tende a também ter uma vulnerabilidade ainda maior na memorização, porque a gente precisa, para fortalecer a nossa memória, de coisas novas. Então, se a gente fica sempre no mesmo lugar, né, assim, protegido, sem essas trocas, a nossa memória, ela acaba sendo mais afetada. Então, eu quis trazer esses dois pontos, né? Primeiro, a vulnerabilidade do idoso, que a gente fala muito do adolescente, que realmente está crescendo muito o número de suicídios na adolescência, mas que no idoso isso também é muito significativo. E também falar da memória, que pode ter sido muito afetada nessa época de maior reclusão, por a gente não ter tanto acesso a vivências, a novidades, que é um dos principais recicladores, vamos dizer, da nossa capacidade de memorizar. Certo. E isso você falou uma coisa fundamental na questão da urgência, né? Quanto tempo eu tenho de vida e como é que eu vou esperar essa vacina? Eu imagino a angústia, né? Carlota, eu queria que você falasse aí para a gente, você que lidera o movimento Longevidade Brasil, e você que já conquistou aí esse direito de ser idosa, né? Como é que você avalia isso daí, né? Como é que avalia o nosso título da nossa live de hoje? Como é que os idosos estão vivendo aí, convivendo, cuidando da saúde com a pandemia do novo coronavírus? Olha, eu acho interessante essa colocação de pandemia, porque no movimento a gente já está falando do pós-pandemia e nem menciona mais pandemia. Nós criamos um projeto Jeitos de Viver os Novos Tempos. Vamos falar de novos tempos, porque já que a gente não sabe quanto vai durar esses novos tempos, né? E a gente não sabe quanto tempo a gente tem nesses novos tempos, então vamos aproveitar esse tempo. E os idosos do movimento, eles são aqueles resilientes que querem viver bem e viver mais, mas viver bem, não doentes. Então, essa é a tônica do movimento. Então, qual é a nossa expectativa? É aprender a trabalhar o virtual. Então, nós criamos uma vontade de falar com as pessoas pelo virtual. Então, nossos eventos eram sempre presenciais, e desde a pandemia a gente não pôde fazer mais nada. Então, o evento de abril foi adiado, e, obviamente, o evento de outubro vai ser adiado por presencial. Então, vamos fazer virtual. Então, o que acontece? Estamos aprendendo a fazer lives com os nossos idosos, e está um alvoroço só. Estamos escolhendo as plataformas, essa daqui é mais fácil, essa daqui não é. Então, tudo questão de motivação. O viver é motivar, ter motivação para prosseguir, né? Então, é nessa linha que a gente trabalha, e trabalha na área de resiliência, porque a gente não pode esperar cair do chão, do céu. A gente tem que batalhar pela vida, e aí é isso que a gente está fazendo, né? Maravilha. Não tem pandemia para a gente. A pandemia nos estimula. Primeiro que a pandemia nos deu visibilidade. Os idosos eram invisíveis, hoje eles estão visíveis. A pandemia é um problema muito sério, mas para os idosos, que todo mundo fala, os coitadinhos, a gente fala assim, bom, temos visibilidade, então, ótimo, olha aqui, sociedade, olha o que eu preciso. Preciso disso. Então, a gente está ensinando como as pessoas se portarem diante dessa pandemia. Com certeza. Nossa, isso. Bacana. A Adriana falou aí, né? Já falei muito, né? De dar visibilidade à questão da saúde, né, emocional, mental do idoso. Você está falando aí de dar visibilidade, né, ao idoso, né? Porque
sempre foi meio que relegado, né? Na sua opinião, aí estava sendo um pouco relegado essa questão do idoso, e outro desafio tecnológico, né, que vocês têm pela frente aí, de se inserir nesse novo mundo digital que agora todos nós temos que viver, né, remotamente, né, muitas coisas remotas. Doutora Márcia, e você, o que você me diz? O que você diria para a gente abrir esse bate-papo de hoje aí? Né? Como é que os idosos estão cuidando da saúde mental, da saúde como, né, um todo aí, em tempos de coronavírus? Duas análises interessantes para a gente começar a falar, porque a gente tem realidades de idosos diferentes, né? A gente tem o idoso que tem 60, 65 anos, 70, que era o paciente que morreu aos 50, e a gente tem os bem longevos, de 80, 90 a 100 anos. Então, para os de 70, que já tinha alguma inclusão no hospital, isso facilitou. Eu achei que seria um empecilho fazer consulta online, mas não foi no início da pandemia. Entendo que, no primeiro momento, teve a coisa da gente ter contato com a finitude, né, que é um assunto que pouco se aborda, e que estava muito próximo a nós todos. Nunca se pensou tanto que a morte estava tão próxima. A gente teve que lidar com o medo, e o medo também veio dos médicos, não só dos idosos, mas nós médicos e profissionais de saúde também ficamos com muito medo no início, e tudo que a gente era medo, e foi tendo uma adaptação. Então, eu acho que tem fases diferentes que nós passamos ao longo desses 7 meses. O primeiro impacto de uma quarentena, de quanto tempo seria e como seria. Os meus pacientes, eu sugeri que os netos e filhos inserissem eles nessa linguagem digital, então isso aproximou também netos e filhos, e talvez presencialmente. A consulta ficou mais fácil para determinados pacientes que não precisavam se deslocar até o consultório, então eu achei isso benéfico. O ruim foi o contato direto com a possibilidade de morrer, né? E aí, o que eu devo falar, o que eu devo fazer, o que eu deixei de fazer, o que eu deixei de aprender, né? Então, eu acho que a gente teve realidades diferentes, porque os idosos no Brasil estão em situações diferentes dentro da geriatria. Né? Então, pode ter idoso de 70 anos muito bem, como um idoso de 70 anos muito mal. Certo. Houve coisas boas e coisas ruins dentro da pandemia. A gente pode depois discutir. A meu ver, hoje, a depressão que existia antes continua existindo, porque isso está dentro do fisiológico, né? A gente sabe lidar com isso. O medo diminuiu, se viu que adolescentes também ficam doentes. Então, sim, muitos adolescentes doentes. O de risco se cuidou mais do que o fora do risco. Eu acho até que essa pandemia trouxe todo mundo na mesma página, né? Acho que o idoso e o adolescente, bacana você trazer isso agora. A gente, no auge da pandemia, todos ficamos iguais, não é? Até com relação a alguém muito mais jovem. A idade, ela perdeu até o valor, porque todos se perceberam humanos, enquanto humanos, a finitude é do humano. Tanto faz se tem 90 ou se tem 9 anos, né? Então, acho que isso trouxe uma união maior e uma possibilidade de empatia maior, né? De você se colocar no lugar do outro. Porque nisso que você colocou, Márcia, que bacana no seu consultório, né, que você colocou, que está fazendo as consultas virtuais, o quanto que os avós se aproximaram dos filhos e vice-versa, porque tinha muitos, pelo menos da minha experiência aqui, dos meus pacientes, que os netos nem sabiam do avô. E com a pandemia, começou a ter, uma preocupação e uma maior união, porque também valorizou-se mais a família. Isso, obviamente, também estamos aqui fazendo um contorno do grupo de idosos, de famílias que têm condições, né? Porque eu acho que a gente tem um outro divisor aí, que são quem tem condições e quem não tem, né? Eu acho que tem tanto jovens quanto idosos, quanto adultos, que são mais vulneráveis, não moram bem, estão sozinhos, né? Então, acho que isso também é um outro, são dois mundos também.
que a gente também acha que seria legal a gente abordar aí para... Certo, certo. Então, eu queria pontuar isso, né, que a doutora Márcia falou, né, dessa questão que a Adriana reforçou, que a gente aproximou todo mundo, né, equalizou, né, o sentimento, a vulnerabilidade não foi só para os idosos, né, eles foram apontados no início da pandemia como os principais vítimas, né, e ao longo da pandemia a gente foi vendo, eles permanecem hoje, infelizmente a maior parte dos casos ainda é com os idosos, né, são mais vulneráveis, porém a vulnerabilidade chegou a todos, a gente viu pessoas de todas as faixas etárias aí, infelizmente, né, sendo vítimas fatais até da Covid-19. Então, de certa forma, isso criou isso como a Adriana colocou aí, da questão da empatia. Muito bem. Eu queria saber um pouquinho aqui da doutora Márcia, sobre a prática clínica dela, que ela falou aí que ela achou que ia ter mais dificuldade, mas a questão da telemedicina ajudou bastante, né? Doutora Márcia, eu queria te perguntar o seguinte, como tem sido aí essa sua prática clínica com os idosos durante a pandemia? Eles abandonaram outros tratamentos? Estão conseguindo se tratar? E como é que você observa no cenário geral aí? Enfim, a gente sabe que idosos estão, infelizmente, sendo vítimas de outras doenças mais graves e não resistindo porque não tiveram, talvez, o acompanhamento adequado. Como é que você analisa isso aí? Olha, a geriatria, ela é uma especialidade e ela é como se fosse a pediatria, né? Então, na maioria das vezes, é um médico de família que é o médico de referência da família e do idoso. Então, no início, existiram muitas perguntas, né, de como seria o comportamento para que se evitasse a contaminação e que isso estava nos meios de comunicação, enfim. Facilitou, muitas vezes, os pacientes que são muito longevos, que têm uma dificuldade na locomoção, né, porque você tem que ter uma pessoa para levar, você às vezes tem que ter um automóvel adaptado ou um táxi adaptado para essa locomoção, então isso facilitou a consulta online. Depois de um certo tempo, eu comecei a ter cuidados dentro do consultório. Eu tenho uma lâmpada no consultório que esteriliza para bactéria, fungo e vírus. Então, isso também deu uma segurança maior. Ensinando quais eram os cuidados, deixando o consultório subindo uma família de cada vez. E dentro da geriatria, às vezes, tem 4, 5 pessoas dentro de uma sala, né? E aí subia um parente ou um cuidador e mais ninguém. Eles tomaram muito mais cuidado com as suas respectivas saúdes do que o pessoal mais novo, né? Porque você tem um paciente aí de 50, 55 anos que não se acha próximo da geriatria, né? Então, eles tomam muito menos cuidado do que o de 80. Então, isso também me ajudou muito, né? Na prevenção, porque eles estavam ligados na televisão. Eu acho que o impacto negativo foi porque, no início, como era muito novo para todos, inclusive para nós médicos, fomos aprendendo com a doença, era o medo, né, do que aconteceria se eles pegassem o Covid. Então, esse confinamento inicial foi muito ruim, mas depois eles foram encontrando possibilidades. Né? Então, eu tenho pacientes que conseguiram emagrecer na pandemia, enquanto os meus pacientes mais jovens engordaram. Sim. Né? Porque não poderiam sair para comer guloseimas. Quem trazia comida até a casa eram os filhos, e aí vinham frutas, legumes, verduras. Então, ajudou. Pacientes que não tinham nenhuma atividade física. Quando os netos e os filhos começaram a intervir mais nessa vida desse idoso, a atividade física foi inserida. Alguns idosos passaram até a conviver mais com as famílias do que antes, será? Remotamente, doutora? Essa questão da família, a pandemia uniu a família. Os idosos já não tinham mais os netos, né? Os netos não reconheciam mais, porque não ensinavam, não, eu não posso, não tenho tempo para te ensinar a mexer no celular. Não imagina. Agora não, reuniu, foi muito bom, eles cuidam, né? Bacana. Eu acho isso interessante, porque houve não só a união dos pais com as crianças, das aulas, tem que ser
têm que ser acompanhadas em casa, porque se deixar o pessoal no online, eles só vão fazer joguinhos, né? Então, tem que cuidar. Eu acho, houve essa... Eu procuro sempre levantar o que houve de positivo, porque o negativo a gente está muito, muito cansado de ver. Então, vamos levantar o positivo. Uniu as famílias, os idosos estão se aproximando mais dos jovens. O nosso lema do movimento é conectando gerações, construindo longevidade. Engenheiro tem mania de construir toda a vida, então a gente continua construindo, nem que seja a longevidade, a gente constrói. Mas eu acho isso muito importante, essa união já foi um ponto positivo. Eu vou aproveitar aqui para contar um pouco aqui grande. da Carlota, gente. A Carlota, ela é engenheira civil, com doutorado em engenharia de produção pela COP, no UFRJ, e ela é mestre em planejamento de transporte. E ela se reinventou após a aposentadoria como empreendedora de negócios de impacto social. Em abril de 2017, ela criou aqui no Rio de Janeiro o movimento Longevidade Brasil, que está aí bombando, né? Uma série de programações, eu tenho acompanhado, já fui nos eventos da Carlota, são maravilhosos, enfim. E esses eventos ajudam aí, essas atividades ajudam a democratizar informações sobre envelhecimento saudável, e contribui também para a manutenção aí do protagonismo das pessoas acima de 50 anos, né? Com justamente o que ela falou, essa integração de gerações. É um trabalho muito bacana, eu sou muito fã aí do trabalho da Carlota. Parabéns, Carlota, pelo trabalho. Obrigada. Incrível mesmo. Tomara que muita gente tenha acesso aí a esse trabalho que você está fazendo, porque realmente é inovador, extremamente necessário, e a gente precisa divulgar. A gente precisa falar de prevenção, né? A gente precisa falar de prevenção, porque as pessoas Carlota, o que é um geriatra? Eu falei assim, gente, já está com 60 anos e não sabe ainda o que é um geriatra. Eu sei, eu vivi isso com meus pais. É muito difícil para as pessoas comuns, né? Encontrarem um médico que possa acompanhar, como a doutora Márcia falou, o médico da família é o clínico geral, né? Se ele acompanha mesmo a família e tal, pode orientar, mas a maioria, a gente tem poucos geriatras, a gente não tem tantos geriatras. Então, o movimento ele nasceu para mostrar as iniciativas existentes. Porque a gente tem muita iniciativa boa nessa área de envelhecimento, só que precisa divulgar, as pessoas precisam conhecer. Né? Eu queria fazer um adendo aí. Eu queria dizer o seguinte, que a gente tem uma pirâmide que era muito diferente da pirâmide de hoje na parte demográfica do Brasil. Essa pirâmide inverteu muito rápido. Então, a gente não entendeu que a gente tinha que fazer um planejamento para o envelhecimento. Então, a minha geração já tem esse sentimento de que é necessário planejar a aposentadoria. É uma grande coisa. Mas tem um hiato de uma geração que não durava tanto tempo e não sabia que ia chegar aos 90. Então, quando você pergunta para o idoso, o que você gosta de fazer além de trabalhar? Muitas vezes você não tem uma resposta. Né? Sim, então, esse questionamento, né? Eu vou continuar sendo produtiva, com uma experiência enorme de vida e no trabalho, e o que eu vou fazer com isso? Qual é a minha demanda? Acho que esse assunto é interessante a gente colocar. O idoso mudou. Com certeza. O que a gente busca abrir os olhos das pessoas, né? Na realidade, o que acontece? A mulher sempre foi multitarefa. Então, a mulher tem essa visão de querer aposentar para fazer alguma coisa, mas o homem, ele aposenta e perde a identidade. Ele tinha um nome de empresa embaixo do nome dele, e aí, era isso que ele viveu a vida toda, não sabe fazer outra coisa. Então, não é fácil. Quando eu vejo um senhor no meio de uma plateia de 100 pessoas, eu falo assim, gente, esse é um vitorioso, porque só de estar ali já é uma vitória, porque ele está buscando, ele está querendo saber que história de longevidade que esse pessoal está falando, não é isso? Eu acho muito bom, né? Acho muito bom.
É verdade. E a gente esquece de lembrar que nós envelhecemos desde o dia que a gente nasce, né? Então, eu acho que cada vez mais, por conta das neurociências e desse mundo mais conectado de informação, a gente está tendo mais informação. Então, por isso que espero que essa visão que você bem colocou, Carlota, e a própria Márcia também, do outro ponto de vista, colocando essa diferença que existe entre o homem e a mulher, o homem idoso, ele fica mais aquém do movimento da vida do que a mulher. A mulher, ela se aposenta, ou ela tem os filhos já e os netos, como você, por exemplo, criando aí um empreendedorismo, dando esse exemplo maravilhoso de conexão e de necessidade, né, dessa nova geração, porque a gente está falando de uma nova geração, né, é uma nova geração que a gente entende o quanto que estamos durando mais e que a gente merece, quer qualidade e pode ter qualidade. E por isso que eu vou perguntar uma coisa para você, Carlota. Você sabe o que é uma avaliação neuropsicológica? Porque você falou que tem gente que conhece. Você falou tem gente que nem sabe o que é geriatria. Eu quero antes. Aí eu pensei, será que se não sabe o que é geriatria, imagina se sabe o que é uma avaliação neuropsicológica. Então você tem todo o meu aplauso para falar o que é. Posso falar agora, então, ou depois? Pode, fala logo. Eu queria falar um pouquinho aqui das pessoas que estão já cumprimentando a gente também aqui e falando. Antes de você seguir, Adriana, eu vou falar que, olha, temos aqui algumas pessoas chegando e estão comentando aqui, ó. Boa noite, Kelly, obrigada por estar aqui. Doutora Márcia, muito amada, querida Márcia. Não sair significa efetivamente deixar de viver? Está perguntando o Nelson Santos aqui, e em seguida ele complementa: estamos ganhando ou perdendo tempo? São boas reflexões aqui que o Nelson está fazendo. A Nazaré, querida Nazaré, foi uma das nossas entrevistadas, convidadas aqui, muito bom o tema, e ela colocou aqui também o seguinte: os idosos têm sido um exemplo de resiliência e adaptação. É verdade, gente. Olha o que eu estou conhecendo. Tem idoso que eu conheço, gente, que está fazendo corrida dentro de casa, entendeu? Assim, dando um banho, um exemplo aí, deixando aí muito jovem para trás, entendeu? Dando muitos exemplos. A Viviane, obrigada, Vivi, por estar aqui. Muito obrigada. O Rodrigo Carvalho também cumprimentando a gente, obrigada. O Rony Gonçalves, já falei aqui, a Nazaré falou, depois dos 60 a gente não espera a banda passar, a gente cria a própria banda, isso aí. A Mônica também, acabou de entrar no 60 mais, né, Mônica? Obrigada por estar aqui. Mônica também é jornalista, ela tem um site Comida na Mesa, se reinventou aí, aí quase entrando na terceira idade, agora ela entrou oficialmente, né, Mônica? Eu estava lá no seu aniversário. Bom, aqui o Nelson está falando, nada será como antes, pós-pandemia, principalmente no setor da tecnologia e informação. Essa é uma questão que depois eu quero falar com a Carlota também. A Ellen, querida, Ellen Genúncio, muito obrigada por estar aqui, Ellen, obrigada mesmo. Rodrigo falando, Graziela, não sei que lâmpada que a Graziela falou. Qual é a lâmpada? A minha lâmpada, a ótima dica. Sejam bem-vindos a todos que estão usando. Oi? É a lâmpada da médica, da doutora Márcia. Ah, sim, ali, aqui. Sejam bem-vindos a todos que estão entrando. O momento de tirar as dúvidas é agora, fiquem à vontade. Legal, isso mesmo, gente. Tem uma pergunta aqui do Kleiber. Podemos considerar que a pandemia e o necessário isolamento dos idosos ajudaram muitos a diminuírem alguma resistência que tinham sobre a tecnologia, já que é uma das formas de manter o contato com filhos e netos fora as ligações de vídeo? Ótimo, essa aí é uma excelente pergunta que também a gente vai fazer aqui ao longo da... Enfim, tem outras pessoas aqui chegando e comentando, daqui a pouco leio mais. Mas agora eu queria que a Adriana explicasse para a gente, aí, já que a gente entrou nesse assunto, o que é uma avaliação neuropsicológica e como é que ela se aplica aí para os idosos, né, que estão confinados, que ficaram confinados durante algum tempo, agora já estão
voltando a algumas atividades, tem horários exclusivos, né, para idosos nos bancos, nos supermercados, isso é muito bom, né, porque ajuda a proteger também os nossos idosos, né, estão podendo ir para a pracinha, fazer as atividades, enfim, fazer algumas atividades ao ar livre, várias coisas aí estão sendo permitidas, e eu queria que a Adriana contasse para a gente, a doutora Adriana contasse aqui para a gente como é essa avaliação neuropsicológica, como é que funciona para o idoso, Adriana? Tá ótimo. Bom, a avaliação neuropsicológica é uma ideia que eu acho bem bacana, porque diz respeito à prevenção e promoção, de certa forma, da saúde da mente, do cérebro, não é? Então, uma avaliação neuropsicológica, ela investiga áreas que são importantes para a manutenção da nossa vida intelectual, das nossas emoções, que tem a ver com a nossa memória, porque às vezes a gente acha que memória é uma coisa só, né? Mas memória, a gente tem várias memórias e não está em um lugar só do cérebro. A gente tem uma memória que a gente chama de memória recente, a gente tem a memória de longa duração, a gente tem a memória de trabalho, que é aquela memória que a gente usa por um tempo. Então, investigar como que nós estamos em cada um desses quesitos de memória, de atenção. Muitas vezes a gente está com dificuldade de atenção e não de memória. Às vezes a gente não percebe que para a gente ter memória, a gente precisa ter atenção primeiro. Então, essas investigações que faz parte da avaliação neuropsicológica, e mais recentemente do que a gente chama avaliação neuropsicológica integrativa, que vai integrar a necessidade do paciente à informação que a gente pode ter, do seu funcionamento cerebral, do seu funcionamento cognitivo, é bastante importante para a gente ter melhor qualidade de vida. Então, acho que tudo que diz respeito a ter qualidade de vida, eu acho que é importante que a gente cuide. Então, a avaliação, ela é feita para a gente entender se a gente está com alguma dificuldade, com alguma questão ligada à atenção, à memória, à capacidade de aprendizado, e em base com essas informações, a gente consegue fazer uma boa orientação, juntamente com um médico geriatra ou um neurologista, a gente pode conduzir um trabalho de promoção dessa saúde mais integral, e que diz respeito, com certeza, não é, a como a gente lida com esses fatores que são ligados à memória, à atenção, que eu acho que é um grande, aliás, viu, Roseli, não sei se você, nos seus outros lives, você já fez alguma coisa dessa natureza, mas eu vejo, principalmente na pandemia, o que teve de gente jovem com medo de ter Alzheimer, com medo de estar com problema de memória. Então, são questões que são abordadas na avaliação neuropsicológica integrativa. Sim. Doutora, depois eu vou até conversar com você sobre isso, porque eu também estou com problema de memória aí. Deixa eu ajudar a Adriana, como médica. O medo de todo mundo quando tem falha de memória é a demência de Alzheimer. Sim. As doenças neurodegenerativas, normalmente o diagnóstico ele é clínico, ele não é de imagem. A imagem ela ajuda. E o teste neuropsicológico é muito importante. Por quê? Pelo que vai definir se tem alguma área da memória que está comprometida que você possa estimular. Isso não significa que você esteja caminhando para uma demência. Isso. A outra possibilidade é que o idoso ele pode abrir um quadro de falha de memória, déficit de atenção, por depressão. Uhum. Então, o teste neuropsicológico ajuda muito. Se o paciente, por exemplo, é um paciente que tem muitos bens, por exemplo, e vai casar com uma mulher nova, um teste neuropsicológico eu peço, porque se no futuro... Caiu? Travou, né? Ok. Repete de novo, doutora Márcia, que travou um pouquinho aqui. A senhora pede... Interessante. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem muitos bens e tem filhos, e vai casar com uma mulher mais jovem, o teste neuropsicológico é bom. Porque se no futuro forem questionar se o pai estava lúcido ou não, eu vou dizer, não, o teste neuropsicológico não tem que estar lúcido. Eu já fiz uma avaliação para essa situação, você acredita? Sim, isso acontece no consultório toda hora. E a outra situação é que o teste neuropsicológico ele vai analisar capacidades. Então, por exemplo, eu tenho uma memória visual incrível, mas eu não tenho uma boa memória nominativa.
Então, quando eu ficar mais velha, não adianta querer me perguntar o nome das pessoas, porque eu já não sei hoje. Eu tenho uma história de uma professora que o pai tinha Alzheimer e ela disse, olha, eu estou com falha de memória e eu quero fazer alguma coisa. Na verdade, ela é professora de matemática. Ela não tem que nominar, ela não tem que ter sinônimo. A ideia, depois do teste neuropsicológico, foi, vai fazer um curso de línguas diferentes. Vai fazer inglês, francês, e resolver o problema. A qualidade do sono mexe com a memória. Ela não tem a memória de trabalho. E a gente teve alteração da qualidade do sono na pandemia. Sim, muita alteração no sono. Diferentes. E aí, por isso começou a funcionar diferente. Sim. Foi sensacional. Por isso que eu brinquei, Márcia, teve muita gente que não tinha idade, não era idoso, não tinha entrado nessa fase, e estava com medo, querendo fazer avaliação neuropsicológica, achando que estava ficando com problema de memória, porque justamente o estresse também leva a gente a ter dificuldade na memória, então... E por isso as pessoas todas, ai meu Deus, preciso fazer uma avaliação neuropsicológica. E, de certa forma, isso é ótimo, porque a gente, lembra que a gente tem que pensar muito na ideia de prevenção. E a gente não pode procurar uma técnica ou uma investigação só quando tem problema, não é? Porque eu acho que isso é uma coisa do Brasil. O Brasil é tudo apagar incêndio. A gente tem que fazer de outro jeito, né? Para a gente ter qualidade, a gente tem que sempre... focar na prevenção e na promoção da saúde de modo geral, né? Certo. Eu queria fazer agora uma pergunta para a Carlota. Carlota, no começo aí da quarentena, muitas pessoas estavam fazendo até piadas, né? Até de muito mau gosto, com o fato dos idosos não ficarem em casa durante o isolamento, enfim. Então, houve muita brincadeira aí no início. E alguns idosos, é aquilo que você falou, que você estava falando no início da live, né? Quanto tempo você tem para viver? Né? Então, assim, vamos viver esse tempo da melhor forma possível. Como é que você viu isso tudo, né? Esse preconceito, tem um nome, né? Esse tipo de preconceito. A questão do preconceito, ela é provocada, né? Quer dizer, se o idoso é um grupo de risco e está saindo, então ele está fora da curva, tá prejudicando, porque eu estou dentro de casa e ele que está em grupo de risco está lá fora. Né? Então, por que eu não vou sair? Eu vou sair. Então, tem que dar exemplo, afinal de contas, a gente aprendeu desde pequenininho que o exemplo vem de cima, então vamos dar exemplo agora. Agora, eu fiquei impressionada com essa questão do isolamento no início, porque eu estava cheia de ideias, com a possibilidade de aprender um monte de coisa na digital. Falei assim, gente, e aí eu me espantei, falei assim, gente, será que eu vou ficar assim, tão à vontade no isolamento? Eu não posso sair. Não é assim. Eu fiquei impressionada, falei, mais uma. Em vez de gostar, de ficar descansando um pouco, porque eu saía muito, não é bem isso. Bom, só que com o tempo, realmente, a coisa vai ficando muito difícil, porque você sequer... A médica falou para mim, você precisa, pelo menos, caminhar, você caminha cedo, não tem muita gente na praia, caminha cedo, você precisa fazer isso. Eu não conseguia descer. Isso é um problema sério. Eu olhava, mas não tinha um monte de coisa para fazer, ou seja, era uma desculpa para não descer. Então, isso me causou um problema. Depois de muito isolamento, aí eu me acostumei com o isolamento. Vou fazer o quê? Eu já me acostumei. Então, aí eu sento no computador e tenho o mundo aos meus pés. Aí não preciso mais nada. Não, eu preciso do sol, preciso de caminhar. Mas esses idosos, eles realmente cumprem as normas, eles vão ao banco na hora, eles vão ao mercado fazer umas comprinhas. Aqui em casa não é ninguém e nem comprinha, fica tudo lá de fora e tudo a gente descarta
papel também, tudo lá de fora. Então, álcool gel aqui é um horror. E também álcool 70. Mas eu acho que a maioria dos idosos hoje realmente já está bem adaptada nisso. A maioria. Bem adaptada e bem consciente também, né? Eu e mais uma amiga, sou ponto fora da curva. Agora, a gente tem uma vacina desde o início, né? Que é a máscara. Sim. Né? Então, a máscara é a nossa vacina de hoje. Então, se você dá para fazer uma barreira mecânica e souber usar, que ajuda bastante. Pode até sair direitinho, sem problema, sem exagerar. Vai ao médico, né? Tem muita gente que deixou de ir ao médico, né? Eu fiquei isolada mesmo. Não consigo fazer nada. Entendi. Isso eu tenho Agora, que você voltar. acha que esse preconceito afasta, segrega mais os idosos, condenando os idosos aí à solidão? O idoso que a gente está aqui, que sabe da potencialidade dele hoje, quer dizer, eu tenho conhecimento, e tem uma vida para viver. Eu vivo o dia de hoje. Eu não estou preocupada com o dia de amanhã. Eu vivo o dia de hoje. Se eu estou bem hoje, vivo hoje. E pronto, já vivi bastante. O idoso já viveu bastante. Então, o que vier é lucro. Então, se a gente puder ter esse lucro com saúde, melhor. É isso. Não afeta tanto. A televisão. Oi, doutora Márcia. A máscara não é nossa vacina. A máscara tem que ser lavada, porque eu comecei a ter pacientes com rinite e asma por conta da mesma máscara. A vacina é a gente fortalecer a nossa imunidade. E para isso a gente tem que dormir bem, se alimentar bem, praticar exercício físico, ser feliz, amar, ser ativo, fazer serviço voluntário, porque isso vai melhorar a imunidade. Essa é a vacina. A máscara, se a gente não tiver cuidado, ela ficou parecendo, e o álcool gel, a meu ver, como se a gente tivesse uma máscara e um álcool gel, estaria tudo resolvido. E não é isso, né? Porque se a gente larga a máscara em cima de algum lugar, ela está contaminada. Se a gente apertou o botão do elevador e não passou o álcool gel, está contaminado. Se a gente está usando bijuteria e relógio e não limpou quando chegou em casa, está contaminado. Então, eu acho difícil a gente colocar isso, mas tem que ser colocado que o fato de eu estar de máscara não significa que eu estou totalmente protegido. Eu tenho que ter outros cuidados. Uhum. E o que eu vejo é máscara no pescoço, máscara debaixo do nariz, menos protegendo. É verdade. É verdade. Pendurada na orelha. Não, mas eu falo, não devia estar falando assim aqui, né? Porque é público. Mas quando a gente fala que a máscara é a vacina, mas é a maior proteção que você tem hoje. Na realidade, é isso, né? O que a gente quer dizer é isso. Até chegar a vacina, não é? Eu sou contra. Não, pelo amor de Deus. A questão é essa. Se a gente tem um pouco de discernimento e sabe que, bom, vamos usar a máscara no lugar certo e na hora certa, né? Eu não sou muito a favor dessas reuniões, nem de 10 pessoas, porque você faz reunião de 10 pessoas, a distância entre elas não vai ser observada, vai ter uma hora que pode até não abraçar, mas que vai chegar mais perto, vai. Então, eu não sou a favor dessas reuniões. Em família, a gente não comemorou nenhum aniversário esse ano. A máscara nem com máscara, nem sem máscara. Não comemorou aniversário, só virtual. Né, Carlota? Acho que a máscara é como um símbolo, né? O símbolo no sentido de da gente cuidar da nossa saúde, porque... da nossa e da do outro. Sim, exatamente, da nossa e do outro, né? outro. Então, respeitar o outro. De consciência. E que isso também tem a ver, na experiência que eu tenho, da clínica, do consultório, é que eu vejo assim, por exemplo, você é uma mulher consciente, né? Ativa, procurando se reinventar. Eu acho que essa relação com a vida é que faz muita diferença, não é? A relação de você, da sua consciência com relação à vida, de você ser proativo, de você querer ser curioso, de você querer ser ativo fisicamente. Eu acho que essas questões é que fazem diferença na vida
do idoso ou na vida de qualquer pessoa, mas principalmente na vida do idoso, que tem a ver muito também com a personalidade dele, com como ele enfrenta a vida, como ele encara a vida. Porque tem pessoas, igual homens que a gente falou, que acham que se aposentou, pronto, acabou a vida, não é? Que não tem nada mais para fazer. Eu tenho pacientes que falam, mas Adriana, mas o que eu faço da minha vida agora? Como que você faz? Você tem a vida. A vida é uma escolha todo dia, e todo dia ela pode ser diferente. Então, é uma questão de postura e consciência perante a vida. Eu vejo, isso é a máscara, entre aspas, isso é a nossa... vamos dizer, nossa defesa, o nosso escudo, é essa relação. Certo. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a doutora Márcia. Doutora Márcia, por que tem idoso que se recupera da Covid e jovem não? É uma pergunta que intriga a gente. Teve idosos aí, até octogenários. Essa pergunta é fantástica, porque o grupo de risco veio porque parte da premissa que todo idoso tem um sistema imunológico envelhecido, portanto, o sistema imunológico é ruim. Só que nós temos uma geração que bebe demais, que dorme pouco, que se estressa muito. A alimentação é fast food. Esse nicho de pessoas tem, talvez, a imunidade muito pior do que o idoso, que está fazendo exercício físico, que está indo ao médico, que está tendo uma alimentação mais balanceada. Então, a meu ver, a gente teve a pandemia ajudou a mostrar isso, né? O problema não é a idade, é o comportamento, né? A qualidade de vida que se tem e o planejamento que se faz para o envelhecimento. Isso é que mudou, acho que a pandemia alertou as pessoas. Eu fui a um congresso mundial, há uns 8 anos atrás, na Dinamarca, que teve em Washington, que foi muito interessante. A frase era o seguinte: durma bem, se alimente bem, pratique exercício físico, o resto deixa a comunidade científica dar conta. Então, isso é para todas as especialidades, né? Inclusive para o grupo dito de risco, que eram os idosos. Então, partiu-se do pressuposto do que o idoso, porque tem o sistema imunológico envelhecido e tem comorbidades, que foi uma palavra que também veio a gente aprendeu. A moda, são comorbidades. As comorbidades são as doenças que vêm junto. Então, diabetes, hipertensão, obesidade, sedentarismo, outras doenças autoimunes, doenças reumáticas, doenças osteoarticulares. Então, as comorbidades que geram processos inflamatórios seriam o maior causador de uma baixa imunidade. Então, vem daí o grupo de risco. Mas hoje em dia, todo mundo partiu da adolescência para esse grupo de risco, a meu ver. Verdade. Agora eu quero falar um pouquinho aqui da Adriana, gente. Olha, a Adriana, essa é uma história incrível. Bom, a Adriana, ela é especialista em psicopedagogia e neuropsicologia, ela é diretora clínica da Unidade Integrativa do Hospital Santa Mônica e da NeuroConnect, né, em São Paulo. Ela é cofundadora do projeto Cuca Legal de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E ela é... Opa, tem um barulho aí. Estão ouvindo? E a pesquisadora do Laboratório de Neurociências Clínicas da Unifesp também. Ela é mestranda em Psiquiatria e Psicologia Médica pela mesma universidade. E ela tem desenvolvido aí um conceito, né? Ela desenvolveu um conceito que ela vai explicar aqui para a gente. Mas antes eu queria falar um pouco sobre a história de vida dela, né? Porque no ano 2000, a Adriana, ela, com apenas 32 anos, ela, no auge da vida pessoal e profissional dela, ela foi vítima de um AVC, que é um acidente vascular cerebral, que é uma doença muito típica da terceira idade, né? E essa condição trouxe para ela muitos desafios e muitos aprendizados, né? Ela precisou de 5 anos aí para voltar a realizar plenamente atividades simples, como falar e andar. Eu fiquei muito impressionada com a história da doutora Adriana, enfim. E de lá para cá ela tem se dedicado a estudos sobre a mente e tem ajudado muitas pessoas. Ela é palestrante, professora e é autora de diversos livros, e ela tem, entre esses livros que ela tem A Cura do Cérebro, As Aventuras de Newton Neuron, é o neurônio, que é o super neurônio,
e que é voltado aí para o público infanto-juvenil. E o mais recente livro dela, gente, é Frustração, Como Treinar as Competências para Enfrentar os Desafios da Vida Pessoal e Profissional, que foi lançado recentemente aí pela editora Bem Virá. E esse livro, inclusive, Frustração, né, o que a gente mais está vivendo hoje, né, frustrações, diante de tantas adversidades, é muita frustração, muitas pessoas com projetos, com planos frustrados, né? Enfim, e ela imagina a quantidade de frustrações aí que a Adriana teve que superar. Eu queria que você contasse para a gente aqui desse conceito que você desenvolveu, que é chamada plasticidade emocional. Queria que você explicasse para a gente o que é isso, como é que funciona, como é que você vem trabalhando com esse conceito. Tá ótimo. Plasticidade emocional tem uma relação direta com um outro termo que é bastante conhecido e usado pela ciência, que é plasticidade cerebral, que é a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, de se modificar. A plasticidade cerebral, ela acontece em 3 situações, vamos dizer assim. Quando a gente aprende, sempre que a gente aprende algo novo, há um processo de remodelação, vamos dizer, do cérebro, de reciclagem do cérebro. Quando a gente se desenvolve, né, quando a gente de criança passa para adolescente, passa para adulto, essa mudança no cérebro também ela é promotora. E quando a gente tem uma lesão, né, então no meu caso, eu tive uma lesão grave no hemisfério esquerdo, que é onde fica, a priori, a fala, onde estão grandes comandos motores, e assim por diante. Então, só para vocês saberem, eu fiquei sem falar, sem andar, sem lembrar. Foi realmente até quando eu conto, nem parece que sou eu, porque eu nem me identifico com aquela pessoa que ficou 5 anos se reabilitando. Mas, por outro lado, como você também bem colocou, eu acabei aprendendo muito e fui muito, assim, tive muita sorte também, né? Porque eu acho que são vários fatores que me levaram até essa condição. Mas então, assim, partindo do ponto do que é plasticidade cerebral, para minha recuperação, eu comecei a perceber que não bastava eu contar apenas com os recursos que o meu próprio cérebro dispunha, né, no sentido da capacidade de reorganização. E eu percebi que questões emocionais eram bastante relevantes para a minha mudança. Eu vou explicar um pouquinho mais isso. No início, existe uma janela até de oportunidade do cérebro após lesão, que é mais fácil de haver uma reabilitação, esse aspecto de mudança, de maleabilidade, de capacidade de mudança do cérebro é maior logo após o dano, né, seja ele da que natureza for. Depois de 2 anos, eu comecei a parar de melhorar e comecei a ver o quanto que padrões emocionais que eu tinha estavam atravancando as minhas possibilidades de reabilitação. E aí, nesse momento, eu ainda não tinha ido estudar o cérebro, eu fui estudar o cérebro depois disso, mas eu intuitivamente, que é uma capacidade que eu também falo em um dos livros, uma capacidade, uma competência emocional, essa intuição de buscar outras formas de sentir, de me emocionar, para que eu pudesse, então, voltar ou a ter outros caminhos, porque quando a gente fala de plasticidade, a gente está falando de outros caminhos. Plasticidade cerebral é como se, vamos dizer, eu fiquei eu tive uma lesão numa área do meu cérebro que fez com que meu aspecto motor tivesse dificuldades. Então, para eu voltar a andar, e hoje eu caminho quase que normalmente, é porque meu cérebro teve que fazer outros caminhos para voltar a ter a mesma função. Né? Tem áreas do meu cérebro que foram lesionadas, se a gente pega na tomografia, essas áreas são escuras, e meu cérebro procurou outros caminhos alternativos, ele foi plástico,
para fazer, para chegar no mesmo objetivo, que era, de repente, andar ou falar. E eu, no momento, percebi que se eu não modificasse a maneira de eu sentir, de eu buscar caminhos que me emocionassem, que me fizessem sentido, eu teria menos chance de mudar, de melhorar e de treinar, porque é muito sofrido o caminho da reabilitação, né? No sentido de que você precisa de muito empenho, você aí não dá certo, aí você se desanima. Para você fazer uma mudança pequena, você tem que treinar e treinar e treinar. E foi aí que eu comecei, então, eu vou dar um exemplo, eu fui fazer aula de samba para movimentar o meu quadril de uma maneira menos, que a gente chama de patológico, ou aquele andar ceifante. Quem teve AVC tem um andar que é muito típico, que a gente olha na rua, a gente identifica e fala, ele teve AVC, que é aquele andar que a gente anda, a perna, ela caminha para o lado, ela não caminha para frente. E eu falei, nossa, se eu de repente aprender a dançar samba, será que eu não descolo o meu quadril para poder fazer esse andar um pouco mais, vamos dizer, um pouco menos patológico? E foi o que acabou acontecendo. Então, eu comecei a descobrir que se eu tivesse motivações, se eu fizesse um caminho mais divertido, mais... que me satisfazesse mais, que eu tivesse mudanças do meu comportamento, porque se eu ficasse pensando igual eu pensava antes, eu nunca ia... Eu dançava flamenco, para vocês terem uma noção, então, é uma dança completamente diferente do samba. E isso me limitou bastante. Então, esses treinos que eu passei a fazer, fui fazer um curso de clown, de palhaço, para poder rir de mim mesma. Então, esses caminhos alternativos, emocionais, de buscar um novo sentido para a minha vida, abriram possibilidades do meu cérebro de me reabilitar ainda mais. Então, eu tenho plena segurança do que eu estou falando, que eu vejo isso acontecer com pacientes e com outras pessoas, inclusive no mundo que hoje a gente tem acesso a ter contato com outras pessoas, e eu vejo que pessoas que têm essa maneira de enxergar, que buscam se flexibilizar e que buscam ver o mundo de uma maneira com mais alegria, com mais otimismo, lembrando que otimismo não é só ver lado cor-de-rosa, não, é ver também o difícil, mas apesar de ver o difícil, tentar ver o lado bom. Isso tudo foi muito importante para essa minha superação. E eu tenho certeza que todos nós temos superações, não é, Rosane? É verdade. Todos nós, independente, eu tive um AVC grave, mas tem outras pessoas que têm outros tipos também, ou mais graves, e cada um tem a sua história. Mas a gente contar, então, com a plasticidade emocional, que são 14 competências que eu estudei do ponto de vista do cérebro, do ponto de vista prático, e vi que quando a gente treina essas competências, a gente alcança uma melhoria, uma melhor qualidade de vida, independente do problema que a gente tenha. Então, é disso que se trata esse conceito de plasticidade emocional, e que depois, por isso que eu escrevi esse livro, vou até pegar o livro aqui, que vai estar ao contrário ou não? Ah, que legal! Esse é o livro de frustração. Estou doida para ler, quero ver o seu livro. Quanto mais que a gente está vivendo momentos de muita frustração. E aí que eu descrevo aqui essas 14 competências emocionais, eu fiz uma mandala bonitinha aqui para a gente se ver. Ah, que legal. Enfim, não quero aí tomar muito tempo aí, porque eu estou muito curiosa de conhecer, de ouvir vocês também, né, Carlota, Márcia. Então, eu queria agora que a gente falou aqui um pouco, né? Algumas pessoas aqui perguntaram sobre essa questão. Vamos mudar um pouquinho aqui de assunto para falar aqui com a Carlota sobre essa questão tecnológica, né? Que muitas pessoas aqui estão perguntando, né? Sobre nunca os idosos estiveram tão próximos à tecnologia e à família, né? Que a gente comentou mais lá atrás. Enfim. Como enfrentar os desafios tecnológicos digitais dessa geração 60+, Carlota? E tem muito idoso dando banho aí, jovem, né? Nas lives, nas redes sociais. O que foi mais difícil para você e para as pessoas que você conhece na nossa área?
pegando o gancho aí da Adriana, realmente a vida é motivação, né? Quer dizer, se o idoso tem o netinho lá fora e ele só consegue falar com o netinho pela internet, pelo celular, isso daí ele já aprendeu de cara. Agora, se ele ainda não tem netinho lá fora, né, aí ele não ele se acomodou e está por aqui. Agora, com essa pandemia, todos resolveram aprender a lidar com a tecnologia, porque é ela que abre as portas. Hoje, olha, eu não posso ir na pracinha, mas eu posso aqui conversar com um monte de amigos pela internet. Então, é interessante isso. É a motivação que faz a coisa. E no movimento, a gente criou a possibilidade de sustentar o movimento com 4 pilares. Um que é saúde e bem-estar, que é bem amplo, né? O outro que é educação e cidadania, porque a gente precisa manter a questão da educação acima de tudo, porque senão essa sociedade nossa não vai virar, não vai crescer, não vai ficar elegendo mal seus candidatos e os seus governantes. A outra é trabalho e empreendedorismo. Trabalho porque eu insisto que existe a possibilidade do trabalho voluntário para os idosos, porque hoje o modismo é só empreendedorismo, não, e tem idoso que não precisa de agregar renda, ele precisa de socialização, e esse trabalho voluntário permite a socialização, ele facilita a socialização, ele está fazendo bem para o outro. Verdade. E o último é o tecnologia e inovação. Por que tecnologia e inovação foi um pilar bem independente? Porque ano passado a gente fez o evento de final de ano, foi na FEComércio, e a gente procurou mostrar as startups que desenvolvem produtos de saúde, de educação para os idosos, e juntando com os idosos, que eu falei para os meninos, vem cá, vocês desenvolvem as startups achando que conhecem a dor dos idosos e não mostram para os idosos o que vocês fizeram. E eu estou aqui porque eu sou curiosa. Então, eu estou procurando abrir o leque das informações. Eles amaram, porque juntou a oferta e a procura. Então, foi muito interessante. Então, essa questão de tecnologia tem que ser independente, porque senão, se você falar, não, é tudo junto, aí você não vai conseguir atrair os jovens. Então, os jovens, eles são atraídos quando eles fazem tribo. Então, ótimo. Então, tem um senhorzinho ali no meio da tribo que vai aprender com eles como lidar com a tecnologia atual. Eu acho que a gente, nessa brincadeira de conectar gerações, a gente consegue que a tecnologia vai permeando e eles vão aceitando, porque para o idoso, sempre o outro que é idoso, né? Por isso que eu falo sempre que eles, nunca nós idosos. Antes de eu fazer uma pergunta... Mas é por aí, eu acho que... Sim, se superando a cada dia com seus desafios tecnológicos, né? Estão aprendendo e estão fazendo acontecer, né? Muita coisa. Muito bacana o seu trabalho no Movimento Longevidade Brasil, Carlota. Antes de eu fazer uma pergunta aqui para a Márcia, citar aqui o pessoal que está falando da Adriana aí, da história que ela contou, né? Da história de vida dela. A Adriana faz um exemplo de superação e que a vida vale a pena ser vivida. E aqui a Nazaré comentando que maravilha, samba para regular os passos. A Geralda também elogiou aqui, falou, ela fez laboratório com ela mesma, espetacular, bacana, legal. A Graziela está aqui dando parabéns pelo debate de hoje, obrigada, Graziela. A Geralda está comentando aqui, olha, para quem mora sozinho, haja motivação, né? Não é fácil. Isso. Essa é a grande dificuldade para os idosos que moram sozinhos. Tem muito idoso morando sozinho, né? Eu, inclusive. Você, inclusive. Você é fora da curva, né, Carlota? Eu já sou sua fã. Verdade. Agora, mas, olha, essa questão da motivação,
o que a gente está procurando discutir agora é a questão da moradia. Porque já de algum tempo eu vim falando com as minhas amigas que a gente tem que escolher o lugar aonde vai morar. Aí eu disse, mas a gente não é tão velha. Eu falei assim, acontece o seguinte, enquanto a gente pode, a gente escolhe. Daqui a pouco a gente não pode escolher mais, vão colocar a gente no lugar que a gente não quer. Então, a gente tem que escolher, né? Então, moradias na realidade, hoje esse movimento, né? De compartilhar moradia também. A gente está querendo analisar todas essas possibilidades, né? Que hoje tem um monte de possibilidade de moradia compartilhada. Senhora, vamos fazer uma república dos velhinhos. É igual a República de Ouro Preto antiga. Vamos recordar os velhos tempos, né? Eu acho que tudo isso tem. Agora, existe já condomínios bem interessantes, e o poder aquisitivo não precisa ser tão alto para uma vida confortável, com atendimento médico, edifícios já inteligentes, que tem todo um monitoramento. Eu acho que a gente... mais 20 anos e a gente vai ter tudo isso aqui no Brasil. Mas vamos ver se a gente chega lá. Mas eu acho que a tecnologia está avançando bem e a gente tem que acompanhar, né? Eu acho que é para o bem, né? Eu quero fazer aqui para a doutora Márcia, inclusive a doutora Márcia está aqui, tem um fã-clube aqui da doutora Márcia, ó. Doutora Márcia nos presenteando com seus conhecimentos, disse tudo, doutora Márcia. Olha, doutora Márcia, aqui, ó, tem um fã-clube aqui da doutora Márcia, olha. E tem uma pergunta aqui do Nelson, que eu gostaria de fazer para você, doutora Márcia. O tempo passa, o corpo muda, os limites aumentam. É possível envelhecer saudavelmente e não se frustrar diante dessa nova situação? Essa pergunta também é muito boa e eu vou puxar o gancho da Adriana. É que a medicina entendeu que ela não consegue dar conta sozinha. Então, ela tem que trabalhar de maneira multiprofissional e a gente tem um congresso anualmente, se eu não teve, claro, que se chama Cérebros e Emoções. Você tem psiquiatras, neurologistas, geriatras e psicólogos, todos juntos, abordando o mesmo tema. Porque você não consegue desvincular o emocional, né, o familiar, do físico, do patológico, não dá. Então, é possível envelhecer com saúde. A neuroplasticidade, você tem uma reserva técnica de neurônio, e quando eles estão lá no banco de reserva, você põe o resto para jogar, e eles jogam, eles aprendem os neurônios. Então, é possível envelhecer com saúde, com qualidade de vida, se a gente tem a ideia de que o exercício, alimentação, ser feliz, trabalho voluntário, resiliência, adaptação, tem que fazer parte do nosso cotidiano desde sempre. Sim. Então, é possível envelhecer. Cabeça boa. Né? Bom, a psiquiatria, de 5 anos para cá, diz o seguinte, que saúde tem o equilíbrio cabeça, corpo, mente e espírito, que não tem nada a ver com religião, tem a ver com alma. Sim. A alma tem a ver com sentimento, com felicidade, né? Com se você se sente bem ou não dentro de casa. O Nelson fez uma pergunta se é possível ser feliz dentro de casa. Claro que é. Se o meu reduto é confortável, a minha casa é o lugar que eu me sinto confortável, é possível ser feliz dentro de casa. O problema é que a quarentena deveria ter durado 40 dias. A nossa quarentena, a gente está há 7 meses. Ninguém explicou. E a gente não sabia quando ia acabar. Então, no início foi uma festa, né? Todo mundo comeu o que queria, ninguém fez exercício físico, todo mundo aprendeu receita, todo mundo aprendeu a mexer em tecnologia. E o resto do tempo? Faz o quê? Tem que se reinventar. Não tem outro jeito. Aí a neuroplasticidade psicológica. Haja resiliência, né, gente? Tem uma pergunta também do Nelson, que eu não sei se você poderia responder, ou se a doutora Márcia, a doutora Adriana poderia responder. Falha de memória estaria ligada sempre à doença de Alzheimer? Porque eu acho que esse assunto aí chamou atenção, né? A questão da memória, que é muito relevante. Posso falar e você complementa? Sim, ótimo. Isso. A grande maioria
os déficits de atenção das falhas de memória começam com um processo depressivo. No idoso abre quadro um pouco diferente do adulto jovem e da criança. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente imagina que toda demência é uma demência de Alzheimer, a gente deixa de procurar todas as causas de demências, muitas vezes são reversíveis. Então, tem por déficit de B12, alteração da tireoide, corpúsculo de Levy, que é genética, uma demência ligada ao Parkinson, a falha de memória, que é o déficit cognitivo leve ligado à depressão. Então, existem vários tipos de demência, e que quando a gente coloca todo mundo numa demência de Alzheimer, porque é o mais comum, a gente está botando todo mundo no mesmo bolo. E a gente está tratando da mesma forma e não é assim que funciona. Né? Por isso entra bem a neuropsicologia. Por isso que eu quis começar, a Adriana terminar. Certo. E até por isso que a gente falou também da avaliação neuropsicológica, para a gente entender cada um como um ser único, e cada um vai ter uma maneira de lidar com as questões de memória. E tem uma coisa que eu acho legal de falar hoje, que pode ser uma coisa mais também nova para todo mundo, o quanto que as nossas emoções, elas atrapalham a gerência da nossa memória. Então, se a gente puder ter uma vida onde a gente procure lidar bem com as nossas frustrações, que a gente não acumule, que a gente não traga um passivo para a nossa vida que vai, vamos dizer, que vai nos trancando, porque esse também é um dos disparadores de problemas de memória. São aquelas emoções que a gente não lida, que a gente não quer entrar em contato e que isso acaba corroendo, é como se fosse um corrosivo da nossa mente. Então, eu quero deixar aí também um alerta para todo mundo, cuidar das próprias emoções como um trabalho de saúde, como prevenção de saúde, porque a memória tem muito a ver com as nossas emoções também. Então, que fique aí essa mensagem para a gente cuidar das nossas emoções, que elas são tão importantes também quanto as comidas que a gente ingere, porque, na verdade, é um alimento também, que é um alimento também da alma e de outras instâncias. Sim, como a gente acabou de falar, né, você acabou de lançar um livro chamado Frustração, que você mostrou até a capa aqui para a gente. Mostra aí de novo a capa do livro para a gente ver, que está super bonito. Então, frustração. E estamos todos aí frustrados, né, com planos, projetos adiados ou cancelados, enfim, sonhos de uma vida inteira, de viagens, de passeios, de planos de comprar coisas, enfim, tantas pessoas, né, tinham tantos planos, e hoje o principal plano de todo mundo é sobreviver, né? Como lidar com tudo isso, ainda mais quando se acha que você está mais perto da finitude da vida, Adriana? Eu acho que tem a ver justamente com essa maneira de lidar, como a Carlota aqui está sendo um exemplo vivo para a gente, que é de ter uma mente curiosa, uma mente que vive um dia por vez, e que vive o dia com motivação. Motivação vem de motivo. Eu tenho um motivo, a gente tem sempre motivo para viver, independente dos motivos. Então, eu vejo que é muito por esse caminho, da gente entender que é um dia por vez, porque é de fato o que a gente tem, e que todo dia é um poço de possibilidades, cada um com as suas, né? Cada um é único, é singular, e cada um vai ter o seu rol de possibilidades, mas que se a gente puder viver cada dia desta forma, a gente vai lidar melhor com as inerentes frustrações da vida, e mais, a gente vai poder transformar as frustrações em superação em força, porque muito da competência de quem somos, eu tenho certeza que cada uma de nós, se olhar para a vida para trás e ver frustrações que teve, o quanto que essas frustrações nos levaram para frente, quanto dificuldades nos trouxeram mais força, mais capacidade, mais resiliência, mais criatividade, para a gente driblar as coisas difíceis, a gente tem que também ser muito criativo, e isso a gente pode ser e exercer em toda a idade. Então, que a gente possa viver esse tipo, né, de competências que todo mundo pode e que é de todo dia. Olha, a gente está aqui com a Beth Costa. Obrigada, Beth, está acompanhando a gente, Beth Costa, jornalista,
reconhecidíssima, obrigada por estar aqui com a gente. Ela está dizendo o seguinte: muito bom esse debate, me sinto parte desse tema. E a sua história de vida, Adriana, olha, ela está contando aqui para a gente. Eu sei bem o que a Adriana fala, meu filho teve um AVC aos 30 anos de idade, e tudo mudou na vida dele para melhor. Que bom que foi uma mudança para melhor. Né? Maravilha mesmo. Enfim, a gente está aqui com tantos casos, né? Os 2 casos maravilhosos aí. Você é um caso de superação, a Carlota é um caso magnífico de reinvenção, né, na terceira idade, e ela tem essa mente curiosa, né? Que ela não para nunca, ela está criando, inventando e promovendo coisas, enfim. Bom, eu queria aqui perguntar, né, para a Carlota. A gente está quase chegando aqui no finalzinho do nosso debate, e aí eu queria perguntar à Carlota aqui do movimento, né, do Movimento Longevidade Brasil, que é esse grupo que ela lidera desde 2017, e aí eu queria falar, eu sei que vocês atuam em várias frentes, você comentou aqui, o que os idosos de hoje em dia, hoje, nessa nova realidade, querem e podem fazer em meio a essa pandemia aí, onde ainda são os principais alvos? O que dá para fazer? Carlota, dá umas ideias aí, Carlota. A gente está buscando fazer tudo online. Então, agora a gente está buscando pessoas que podem fazer cursos, dar cursos, não ficar só de fazer eventos, mas aquilo que a gente ia fazer durante o ano, com cursos, oficinas, então facilitar para eles e fazer uma questão de integração mesmo, já que está em casa, já que está com os netos. Então, ainda hoje eu vi um senhor dizendo assim: qual o exercício que você faz? Não, eu brinco de bola com meus netos, né? Então já estou fazendo alguma coisa, né? Então, ou seja, não ficar parado. A intenção nesse tempo agora é justamente a gente tentar fazer essa movimentação que eles não podem fazer nos cursos que eles fazem na UNAT, no SESC. Então, é muito por aí, quer dizer, não pode andar na praia, não pode, né? Então, fica muito limitado, então, ótimo. Então, agora vamos fazer as aulas online e aí vamos fazer dança, a dança sênior é ótimo para a cabeça também, né? Porque isso é fantástico. Eu também estou conhecendo, com esse movimento, eu estou conhecendo outras coisas que eu não conhecia, porque eu sempre trabalhei, então não conhecia tanta coisa, mas tanta atividade voltada para os idosos, e nunca fui muito de fazer exercícios. Então, eu acho que com esse mundo digital, abre-se um leque muito grande, e eles já viram que é por aí. Vamos por aí que a gente chega lá. A gente chega no 2021. É isso aí. Agora, eu acho que é por aí. E só complementando, claro. Posso complementar só, porque na semana que vem a gente vai ter esse circuito urbano. E nós vamos ter 3 webinars no circuito urbano, com jeitos de viver os novos tempos. Um falando de moradia, outro falando das ILPIs e da cidade de moradia, o outro falando das ILPIs e das outras instituições que existem, que podem ser... Instituição de longa permanência para idosos, né? São as instituições de longa permanência, os antigos asilos, né? Então, existe uma frente de fortalecimento dessas instituições. Nós vamos ter a professora Virgínia, do IPUB, falando do Centro-Dia de Idosos Vulneráveis, vai ter a Avance falando, a Carolina da Avance falando do Centro-Dia de Idosos que são ativos, né, que é um centro-dia exemplar aqui no Rio. E vamos ter também o professor Luiz Jacó falando da RUT, que é uma rede de Universidade da Terceira Idade de Portugal, mas que é bem diferente das nossas. Ela permite que o jovem dê aula para os idosos. Aqui é 60 mais. Lá não, lá você tem integração e os idosos se misturam com
os garotos, os jovens. É muito interessante. Legal. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui no Rio uma filial da Roots ou muito bacana. um braço da Roots. Legal. Aqui. Depois eu quero fazer matéria sobre a programação de vocês para esse evento aí. A gente vai divulgar, né? Eles estão liberando. Eles estão liberando para divulgação, a gente vai divulgar. Bacana. A gente vai estar lá também no nosso Vida em Ação divulgando aí esse trabalho de vocês. Muito bacana. Parabéns, Carlota. Vocês estão aceitando voluntários também, pessoas que, sei lá, queiram desenvolver projetos voltados para a terceira idade, fazendo essa integração intergeracional aí? A gente está buscando voluntários, a gente está querendo criar essa cultura do voluntariado, que o brasileiro não tem muito essa cultura do voluntariado. Você vê que essas instituições que a gente levou para falar do voluntariado são instituições internacionais, né? Então, a gente precisa criar essa cultura nossa de voluntariado, tá? É verdade. A pandemia vai ajudar até nisso. Vai, com certeza. Aí, agora sim, eu queria perguntar para a doutora Márcia, né? Porque a doutora Márcia também, gente, ela é especialista em medicina ortomolecular e medicina chinesa. Como é que a nossa tradicional medicina chinesa, doutora Márcia, pode colaborar? Opa! Tem muito chiado aqui na nossa transmissão, não sei se vocês estão ouvindo. Como é que a medicina chinesa aí, com os ensinamentos tradicionais da medicina chinesa, podem auxiliar também ao maior bem-estar, para ter uma vida mais saudável para os nossos idosos? Eu acho que o mais interessante da medicina chinesa é que ela pensa e fala que os sentimentos estão relacionados às patologias. Então, eu posso ter sintomas muito iguais, com pessoas diferentes, com diagnósticos diferentes. Não é só acupuntura, a medicina chinesa ela tem massagem, ela tem exercício físico, ela tem filosofia, né? A energia yin yang tem que estar sempre no equilíbrio. Então, ela faz a prevenção energética. A ortomolecular, ela entra, porque toda patologia começa na inflamação da célula. E quando eu trato com ortomolecular, eu diminuo os radicais livres que são inflamatórios. E aí eu minimizo o envelhecimento celular e com isso eu retardo um pouco o meu relógio biológico. A medicina está caminhando cada vez mais para colocar isso no verdadeiro, que as patologias são relacionadas à inflamação, causada por N motivos. Então, a prevenção via ortomolecular e via medicina chinesa, a meu ver, essa mentalidade de que a gente tem que tratar a consequência e não a causa tem que mudar. A gente tem que inverter isso. O geriatra não é para quem está com 80 anos, o geriatra pode ser a partir de 50, né? Não precisa ser aos 40, mas quem quiser pode. Não é um médico só de velho, é um médico que pensa da maneira um pouco diferente, que ela pensa na prevenção e numa qualidade de vida mais para frente. No envelhecimento saudável, né, doutora? Ele está querendo planejar seu envelhecimento saudável e viver mais, né? E a gente ainda tem tempo um pouquinho? Tem tempo. Botaram a ideia para a gente de que quanto mais informação a gente tiver, maior conteúdo, menos chance de ter um quadro demencial. Nós temos um cérebro de uma evolução que não é da agora. Meu filho tem uma velocidade cerebral muito diferente da minha e eu sou hiperativa. Então, o que nós vamos fazer? Nós estamos enchendo o nosso HD de informação, mas não estamos esvaziando o nosso HD. Onde está o prazer da nossa vida? O que nós estamos fazendo para sermos nós felizes? Não fazermos os outros felizes. Então, a gente está precisando esvaziar HD, a gente está precisando colocar o que não nos pertence ou o que não nos faz bem para fora. Daí vai entrar a neuroplasticidade, a psicologia, a qualidade de vida, o voluntariado, tudo. Então, excesso de informação nem sempre é bom. Excesso de informação boa, numa velocidade que a gente consiga entender e captar, é bom. Então, essa mensagem, eu acho que é a maior prevenção que a gente pode entender hoje, é que a nossa velocidade é outra dos tempos modernos. E respeitar, né? Respeitar que a gente tem nós temos, na verdade, o mesmo cérebro daquele homem das cavernas, né? Que tinha medo, que tinha raiva de coisas que eram reais. Ele tinha medo do tigre, ele tinha medo
do lobo, e agora a gente tem medo do assalto, a gente tem medo da Covid, a gente, né? São outros medos, mas o nosso HD é o mesmo, então acho que a gente tem que cuidar muito desse nosso HD, porque é com ele que a gente vive e pode ter qualidade. Então, que a gente tenha um pouco mais de discernimento e que a gente cuide, de fato, do simples, porque meu avô sempre me dizia aliás, existem vários, né, ditados que falam que o bom é o meio termo, que menos é mais, e é verdade mesmo. Acho que a gente, de repente, essa pandemia também, de certa forma, pode nos ajudar a repensar o que é importante nas nossas vidas, que não é tudo que é importante, cada um sabe o que é importante para si, e eu acho que esse é um exercício glorioso para a gente ter qualidade de vida, para a gente saber os nossos limites. Bacana, gente. Olha, eu vou fazer agora uma última pergunta para todo mundo, e quem puder acrescentar outras coisas para a gente poder encerrar nosso bate-papo de hoje. Bom, os idosos serão prioridade na vacina da Covid, né? Quando ela estiver disponível. Calcula-se para o ano que vem, e a gente está aí nessa aflição de saber quando é que chega a vacina, né? Quais atividades e hábitos cada um de vocês aqui recomendam que podem ajudar os idosos a viver bem até lá? Porque eles têm muito mais tempo que viver pela frente aí, com mais longevidade, com mais saúde, enfim. O que vocês recomendam? Tem uma fórmula aí para todo mundo romper essa longa quarentena sem surtar aí na terceira idade? Eu vou dizer o que eu digo no meu consultório, e aí é uma opinião muito pessoal e muito minha mesmo, de que o idoso está precisando agora voltar a ser reinserido na sociedade, vivendo de uma maneira normal, com as suas proteções. Claro, eles treinaram exaustivamente, então eles sabem muito mais do que os jovens. Como é que é a maneira de se fazer prevenção, de como usar máscara e álcool, lá. Tiveram aulas infinitas nos meios de comunicação, mas eu tenho muito paciente com síndrome do pânico e crise de ansiedade no primeiro dia que saiu de casa. Então, eu acho que a gente tem que, aos poucos, reinserindo esse idoso na comunidade, nas suas atividades, com cuidado, com adaptações, porque até aparecer a vacina, a gente vai ter que adaptar mesmo, consultório, supermercado, farmácia, mas a vida tem que ficar muito próxima do normal, a meu ver. Que a gente tenha uma boa saúde mental e que a gente consiga ter uma boa imunidade com isso. Bom, então vamos dizer, uma mensagem última, né, é que a gente cultive a motivação, lembrando que motivação é a ação do motivo, né, então que a gente busque e cultive sempre a motivação e com movimento, então movimento de pensamento, movimento de atividade física, cada um dentro das suas possibilidades, dos seus interesses, daquilo que entende que está cuidando de si e também do outro. Então, é isso que eu deixo aí de mensagem para todo mundo. Carlota? Eu achei ótima essa live, porque eu aprendi muito, aprendi que eu vou ter que me acostumar aos novos tempos, bem antes do que eu imaginava, né? A doutora Márcia me deu um chá de ânimo aí para... Aqui não precisa muito, né? Para ficar animada, mas olha, você foi muito bom esse papo, porque realmente a gente precisa, novos jeitos de viver os novos tempos, é justamente isso, é como a gente vai encarar, mas tem que encarar. Então, vamos proteger, vamos sair com calma, mas vamos voltar a viver, né? É verdade. É verdade. Usar criatividade e resiliência. E treinar competências emocionais. Criatividade, resiliência, e fazer de todo dia um grande dia. É verdade. Isso aí. Tem um comentário aqui da Beth, quando a gente falou da medicina chinesa, ela comentou aqui: eu disse que me sinto parte do tema porque eu pratico o Tai Chi Chuan há 3 anos, sou super dedicada. O Tai Chi Chuan é baseado na medicina chinesa, meditação e movimento. Eu recomendo. Bacana, é uma dica aí que está ficando aí
para quem está acompanhando a live, praticar Tai Chi Chuan também, que é muito bom, né? Ela está dando a dica dela. Bom, o Nelson aqui comentou que estava super satisfeito com os pontos de vista e opiniões dos grandes profissionais aqui. Obrigada, Nelson. Adriana Foz, amanhã é sempre um novo dia, isso aí. A Tânia Cascardo está dizendo que a medicina evoluiu muito e nos permite envelhecer com dignidade. E a Maria Nazaré comentando, né? Isso mesmo, o que importa é o hoje. A Fátima Mendes falando, estou adorando os temas trazidos para debate, muito esclarecedores, obrigada. E a Tânia complementando, nas adversidades é o que aprendemos e nos superamos, né? É muito bom, a Nazaré, muito bom, estão todos de parabéns pelo trabalho, agradeço pelos conhecimentos compartilhados. A Gleice, Gleice, obrigada de estar aqui, perfeito, envelhecer com mais qualidade de vida. Gente, é isso aí, olha, eu acho que a gente vai chegando aqui ao final, né? Se vocês quiserem complementar com mais alguma coisa, mas eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, a vocês principalmente, que aceitaram o convite, né? Vocês três, queridas convidadas, adorei esse bate-papo com vocês, aprendi também muito, como a Carlota falou, né? E eu acho que a gente sai daqui com outro olhar também para os nossos idosos, né? Quem assistir essa live, que vai ficar disponível no nosso YouTube, no nosso Facebook, vai poder ver aí o tanto conhecimento que foi compartilhado hoje aqui, maravilhoso. Eu acho que ajuda e incentiva e motiva muitas pessoas que às vezes estão em casa se sentindo um pouco isolados, né? Longe de netos, enfim, de uma vida talvez mais comum, né? A gente agora vive um novo normal, né? Enfim, hoje a gente teve aqui várias dicas de como superar esse momento. E aí eu quero agradecer a todo mundo aí, ao longo desse mês de outubro, a gente vai ter algumas matérias falando sobre envelhecimento saudável, sobre longevidade, sobre terceira idade, enfim, esses temas que a gente tratou aqui hoje, né? A gente vai falar um pouco aí da doutora Márcia, vai falar um pouco da doutora Adriana, da Carlota, enfim, do trabalho que ela desenvolve lá no Movimento Longevidade Brasil também, que tem várias novidades para a gente ao longo desse mês. Eu quero agradecer a todo mundo, né, que nos prestigiou nessa live aqui, que participou ativamente aqui do nosso chat, né? Lembrando que fica lá disponível no nosso YouTube também, no Facebook. Acompanhe nosso site, vidaeação.com.br, siga nossas redes no Facebook, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, e colabore também deixando suas sugestões, né, para o nosso e-mail papodepandemia@vidaeação.com.br. E a nossa próxima live, gente, na semana que vem, vai ser sobre Outubro Rosa. Depois a gente vai contar, para colocar aí no nosso site, nas nossas redes, quem são os nossos convidados especiais. Então, não deixa de acompanhar a nossa próxima quarta-feira, às 19 horas, a gente vai estar aqui falando de Outubro Rosa, com personagens e especialistas incríveis, né? E lembramos que vamos ter aí também uma série sobre idosos no nosso site, então acompanhem lá as matérias dedicadas ao Outubro Rosa e à terceira idade nesse mês de outubro. Vamos nos despedindo por aqui. Obrigada, vocês querem cumprimentar todo mundo para a gente encerrar? Adriana, Carlota, Márcia. Eu queria agradecer o convite, acho que esses debates são muito interessantes e enriquecedores para nós que estamos aqui. Eu adorei participar dessa live com vocês e acredito que o caminho é esse, né? Para todas as informações de todas as áreas, a gente vai fazer online, a gente pode falar de todos os lugares do mundo. Isso ajudou a gente a trocar informação até para tratar o Covid, mas eu queria dizer que vocês são mulheres admiráveis e que a vida, a mensagem principal é que a gente tem que ser feliz. Viver um dia de cada vez ser feliz. Um dia por vez, é isso aí. Eu quero simplesmente agradecer, acho que eu já coloquei coisas que são importantes, no meu entender, e agradecer a Rosane, a Carlota e a Márcia, porque foi muito bacana essa composição, e eu, com certeza, aprendi também muito. Então, muito obrigada aí. Eu agradeço. Bom, eu reitero os agradecimentos e gostaria muito de saber o seguinte, a doutora
Não ouvi. Ah, você é do Rio? Sou do Rio. Sim, E a Adriana? sim. Eu sou de São Paulo. Oi. Oi. Bom, então, gente, tá dando algum problema aqui que eu não estou conseguindo. Carlota, tudo bem? Eu estou com problema na internet. Ah, tá. Gente, então, olha, Carlota, quer se despedir? Quer falar mais alguma coisa? Obrigada, tchau, porque senão daqui a pouco cai mesmo. É verdade, gente, a gente fica aí um pouco limitado. Olha, a gente vai se despedir então por aqui. Muito obrigada a todo mundo. Lembre-se sempre que possível, fique em casa. Não se esqueçam de seguir as regras de ouro aí, né? Usar máscara, lavar as mãos, ou usar álcool gel, manter o distanciamento social, evitar aglomerações, né? A vacina ainda está um pouquinho longe, então vamos nos cuidar e não vamos se descuidar aí por qualquer motivo, e, enfim, colocar nossa vida em risco e a dos outros também, né? Se cuidem dos seus, fiquem em casa sempre que puderem. Se cada um fizer aí a sua parte, a gente vai ajudar a preservar a nossa e mais vidas também, né? E poder nos abraçar e trocar afetos aí, né, com mais tranquilidade em breve, esperamos, né? Com certeza, okay? um dia por vez. Um dia de cada vez, inclusive, é o lema, é o nome de um grupo que eu tenho no WhatsApp, gente. Eu tenho um grupo há 4 anos, eu acho. É o lema desse meu livro. Eu adoro, para mim é meu lema de vida, é um dia de cada vez. É o lema do ansioso, né? Quem sofre de ansiedade também tem que... E todo mundo passou a sofrer um pouco de ansiedade aí nessa pandemia. Quem não era, ficou. É verdade. Eu acho que a gente tem que viver isso, um dia de cada vez. Beijão, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Tchau, tchau.